Olá, shalom a todos. Aqui é o pastor Fernando Gonçalves e como nós temos falado com você uma vez por semana, nós estaremos gravando e liberando um vídeo sobre mentoria cristã, que já é algo que eu faço com alguns amigos, já tem alguns anos, acompanhando, aconselhando, orando junto. E agora nós estamos pegando esses pensamentos, estamos gravando e colocando na internet para compartilhar com outros líderes, outros irmãos, e eu peço a sua ajuda para que você possa estar compartilhando. Estamos aqui estudando, escrevendo alguns seminários que virão por aí, né? Hoje estamos estudando profundamente o atributo de Deus, né? Estamos aqui com esse livro muito bom. E hoje nós queremos falar sobre algo muito interessante, que é o mussar. Mussar é a palavra hebraica para ética, uma das palavras hebraicas para ética. E hoje eu quero falar muito sobre o shetkah, que é o silêncio, né? Vamos falar muito não, vamos dar uma conversada sobre o shektah, que é silêncio. Por isso, eu convido que você pegue a sua Bíblia, abra lá em Provérbios, capítulo 17, pegar minha Bíblia online aqui, versículo 18, para que a gente possa ler junto. Então, você tem tempo aí de pegar a sua caneta, né, o seu caderno, e abra em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, ok? Que diz assim, ó. Até o tolo, quando se cala, é reportado por sábio, e aquele que fecha ou cerra os seus lábios é tido por entendido, ok? Então, segundo o grande rei Salomão, existe algo muito importante em se manter em silêncio em certas ocasiões. É evidente que nem sempre tal ação ela é possível. Entendemos a dificuldade de termos esse tipo de ação, principalmente quando nós estamos meio inflamados, meio irritados, estamos chateados por alguma coisa que previamente tenha acontecido, né? Mas nesse bate-papo nós queremos levar, né? Levar você a diferenciar entre o calar, né? E o falar. Vamos fazer essa diferença. E isso precisa ser feito em momentos apropriados, tá? O ato em si de se expressar por sua fala sem se comprometer negativamente, porque tem momento que nós precisamos falar, tem momento que nós precisamos ser incisivos, tem momento que precisamos liberar uma fala, mas não precisamos nos comprometer negativamente, porque toda vez que você fala, você se compromete. Aí você precisa ter escolha de se comprometer, né, negativamente ou positivamente, né? Uma vez um sábio judeu ele disse que quando falo posso me arrepender do que disse, mas se permaneço em silêncio não terei do que me arrepender. Caso venha me arrepender uma vez por ter permanecido calado, irei me arrepender mil vezes mais, né, por ter falado. É mais ou menos assim a questão desse conselho. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, tá? Então, a palavra Atan em hebraico, né? Ela nos fala de calar, de fechar literalmente a boca, cerrar os lábios. Literalmente, né? Por exemplo, se você está diante de uma situação embaraçosa, no que tange a controlar a língua, né? Então, o Atan, ela é a palavra hebraica para isso, tá? Se calar, principalmente quando você está diante de uma situação embaraçosa.
A gente sabe que a língua, né, ela é algo, pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Todos sabemos que tal órgão nos traz a comunicação com este mundo físico, a fala, a língua. Ela faz nos comunicar aqui no mundo físico. Existe uma outra comunicação que você pode ter com o mundo espiritual, né, que também é através da língua, mas pode ser através de outros meios, vamos assim dizer. Mas a língua é o que faz a gente se comunicar aqui no mundo físico. Ou em outro entendimento, nos conecta a ele através das nossas relações interpessoais. A fala, ela faz a gente se comunicar com pessoas através de uma relação interpessoal. O que é interpessoal? Não é só uma relação consigo, mas sim com outras pessoas. Mas nem sempre precisamos falar tudo o que pensamos. Concorda comigo? Por exemplo, eu sou uma pessoa de falar o que eu penso, tá? De se comunicar bastante, mas sempre de uma maneira positiva, não negativa. Existem questões que você precisa ficar em silêncio, sim, mas existem questões que você precisa falar. E tem questão que você não precisa falar tudo o que você está pensando, você pode dosar isso. Por exemplo, eu sou um professor, ou como diz dentro dos 5 ministérios, eu sou um mestre. Então, um professor, um mestre, ele tem que dosar o que sabe e ele tem que dosar para passar isso de uma maneira correta e positiva para os seus alunos. Então, quando nós falamos com alguém, se comunicamos com alguém, nós precisamos dosar como passar para que aquela pessoa venha realmente entender aquilo que ela está passando ou aquilo que ela está recebendo, ok? Por isso que entra a questão do equilíbrio, tá? Que esse contexto tem que nos ensinar. Você não tem que ficar calado o tempo todo, mas também não tem que estar falando o tempo todo. Você precisa ter um equilíbrio dentro dessas ações, ok? Vamos continuar? Nem sempre é necessário expressar tudo o que pensamos. Há momentos em que a discrição, a empatia, o bom senso desempenham um papel importante na comunicação. Se comunicar de maneira correta é muito importante para aquele que é líder, porque você tem que se comunicar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com seus colegas de trabalho, com o seu chefe ou aqueles que estão debaixo da sua liderança. Então, todo esse tipo de comunicação é necessário que haja empatia e bom senso, porque isso é muito importante na comunicação, tá? Não falar tudo o que pensamos não significa que devemos ser desonestos, mas sim que devemos considerar as consequências de nossas palavras e escolher nossas batalhas com sabedoria, porque tudo que falamos vai gerar uma reação. Newton diz, né? Agora não vou lembrar se é a primeira, a segunda ou a terceira lei de Newton, me foge, mas ele diz assim, que uma ação ela provoca uma reação igual ou de maior constância, dependendo da força imprimida. Tranquilo? Isso é física. Física é ciência exata. Então, existe exatidão nessa fala de Newton, tá? Por isso que Salomão, lá em Provérbios 10, 19, ele vai falar: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios, ele é prudente. Ou seja, evitar dizer coisas desnecessárias ou provocativas é uma estratégia eficaz para evitar conflitos desnecessários. A comunicação cuidadosa e consciente, ela desempenha um papel fundamental, né, na construção de relacionamentos saudáveis e na manutenção da harmonia e em diferentes situações. Muitas vezes, palavras ditas impulsivamente pode causar feridas emocionais e romper
conexões, ou seja, pode gerar traumas. E em termos de igrejas, pode gerar traumas religiosos. A religião, ela causa trauma. Se acontece no meio de família, vai gerar trauma familiar, trauma trabalhista, porque pode acontecer no meio do trabalho, trauma religioso, porque pode acontecer no seio da igreja. Então nós precisamos entender, se posicionar e ver como nós vamos falar ou passar alguma coisa a alguém. Tranquilo até aí? Então vamos seguindo. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos escolher cuidadosamente o que dizer, quando dizer. E isso pode ser uma maneira valiosa de manter relacionamentos saudáveis e promover uma comunicação mais eficaz. O ex-presidente americano Ronald Reagan, ele diz uma frase mais ou menos assim: a paz não é a ausência de conflito ou ausência de guerra, mas a capacidade de lidar com conflitos de maneira pacífica. Então, lembra que eu falei mais acima, a gente precisa escolher com sabedoria quais guerras nós queremos enfrentar, quais batalhas nós queremos enfrentar. Tem isso. A maneira que eu falo, a maneira como me comporto, a maneira como eu passo, a maneira como me relaciono interpessoalmente, ela define muita coisa sobre minha vida, sobre o meu ministério. Principalmente para nós que somos de liderança. Nós precisamos ter um equilíbrio na hora da fala. Por isso que nós estamos falando de shekitah, por isso que nós estamos falando de silêncio, né? Eclesiastes 9:17, né? Abra aí a sua Bíblia, tá? Eclesiastes 9:17, estou abrindo a minha aqui. 9:17. Vai dizer assim, ó. Tá aqui. A palavra dos sábios deve ser em silêncio. Ou melhor, perdão, a palavra dos sábios deve em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Então, a palavra aqui silêncio é nahat, né, que tem muito a ver com calma, com tranquilidade, né, atitude calma. Então, a palavra dos sábios deve em silêncio, com calma, ser ouvidas, porque é nahat. Então, calma. A palavra dos sábios deve em silêncio ou com calma ser ouvida, mais do que o clamor, do que domina entre os tolos. Então, aquele que deseja se destacar em seu aprendizado e conhecimento adquirido, né, de forma relevante, ele deve pautar em muitos casos, né, a utilização do silêncio, né? Por exemplo, você precisa ser um bom ouvinte. Se você quer ser alguém relevante em qualquer área, seja um bom ouvinte. Depois de você ouvir, você fala. Existe algo ensinado no meio da liderança que é algo que não é bom, é aquele que fala assim, não, onde eu estou sou eu que falo. Então não há sabedoria, não há calma. Se só você fala, isso aí precisa ser mudado. Porque Nahat, o que diz? A palavra dos sábios deve em silêncio ser ouvidas. Silêncio aqui em Provérbios 9:17 é Nahat, que tem a ver com calma. Então, a palavra dos sábios deve em silêncio, com calma, serem ouvidas, para que você absorva. Então você ouve, se posiciona, ouve e depois você fala. E sempre seja educado para que outras pessoas venham falar e contribuir naquilo que está sendo falado. Essa questão de não, eu domino o diálogo, isso mostra que eu sou um leão, nada a ver. O conceito bíblico de sabedoria tem mais a ver com silêncio e ouvir do que explanações. Por isso que numa conversa precisa-se dar oportunidade para que outros falam, para que cheguem em consenso, por mais que você
discorde, é bem normal discordar, mas você precisa ouvir, ok? A gente vai ver na Bíblia que Salomão entendia muito bem disso. Por isso, descreve que o versículo acima, lá em Eclesiastes, já ele, já idoso, num ápice, né? Ele vai nos ensinar um conceito que o sábio, o mestre, o líder, o professor deve se utilizar de suavidade, tranquilidade em suas palavras para trazer o ensino e produzir o efeito necessário. Maravilha? Porém, se estamos num estágio de aprendizado, é claro, sempre estaremos ou teremos alguém que sabe mais do que nós, isso é normal. Sempre vai existir gente que sabe mais do que você. Eu sei mais do que muita gente e muita gente sabe mais do que eu. Isso aí é tranquilidade, eu não tenho essa vaidade não, né? Então nós precisamos controlar nosso impulso em discutir um assunto no qual não dominamos, pois de fato estamos aprendendo e crescendo. E ficar em silêncio faz parte desse processo. No mínimo, nossa indignação a quem nos ensina deve ser com respeito e não com arrogância, como aquele que tudo sabe, o Eterno nos guarde disso, né? Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Vou abrir junto com vocês aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Que vai dizer tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de calar, tempo de falar. Então, a palavra aqui é rachar, ela tem um contexto de ser inativo ou silencioso, né? É tempo de estar inativo, tempo de estar silencioso. Então, perceba que interessante. Então, Salomão, ele não quer que o indivíduo fique calado, mas que ele saiba o momento certo de se manifestar. Pois bem, assim deve ser aquele que recebe a instrução de seu mestre. Mas não ignoremos assim, não devemos ignorar o que se ensina, né? E também não devemos ignorar aquele que ensina, ele também deve usar de cautela e mansidão. Todavia, existe aqueles que dirão: eu tenho o direito de me expressar tranquilo, de fato, você o tem, porém espere a sua vez. Saiba respeitar quem está ensinando, pois amanhã você vai estar neste lugar, você vai estar ensinando, e aí a maneira como você se comporta, a maneira como você se comporta, os seus alunos vão se comportar contigo. Então nunca desmoralize, né? Quem quer que seja nesse sentido, não desmoralize, porque isso é uma grave conduta, né? E um comportamento muito ruim, tá? Acerca disso, o apóstolo Tiago, o irmão de nosso Senhor, ele vai dizer lá em Tiago 1,19, que é muito conhecido, que diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A palavra grega aqui é brados, ou seja, sem pressa, enquanto ainda avançamos após considerar todos os fatos. E quero terminar aqui com essa palavra de Tiago, né? Seja sempre pronto a ouvir, tardio para falar. Porque nessa questão do Mussar, a ética judaica, o Shetikah, o silêncio, ele é muito importante. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus, o Deus santo, o Deus maravilhoso. Em nome de Jesus de Nazaré, que a tua boa mão de graça, favor, misericórdia, vem estar sobre nós, nos conduzindo nessa sabedoria qual o Senhor tem nos concedido.
Em nome de Jesus, que aprendamos a falar na hora certa, aprendamos ouvir mais e que possamos, Senhor amado, não interromper pessoas, mas que possamos enriquecer a fala, enriquecer o debate, enriquecer a instrução. Que em nome do Senhor Jesus, a tua boa mão de graça, favor, misericórdia, venha nos conduzir, porque precisamos melhorar como líderes, como pessoas, como liderados, como pais, como irmãos, como alguém que trabalha, como alguém que lidera, e que no nome de Jesus de Nazaré, a tua unção venha trazer esse entendimento para que as coisas venham se tornar suaves, porque o Senhor mesmo falou: vinde após mim, todos vós que estão sobrecarregados, porque o fardo do Senhor é suave. Então, que nós precisamos da sua sabedoria para, Senhor amado, melhorar a nossa comunicação, melhorar a nossa obediência, melhorar o nosso entendimento e discernimento. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho, manda isso nos seus grupos de WhatsApp, grupo de família, porque essa questão da comunicação, irmãos, ela é muito importante. Nós somos muito gratos pela sua amizade, muito gratos por você estar aqui conosco, né? Dessa vez eu não fiz gematria, não, uma outra nós teremos mais gematria, e continua conosco aqui no canal, porque nós aqui do Convívio do Reino estamos com esse projeto de 2024 sobre mentoria cristã, baseado no Mussar, que é a ética judaica. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti ele lhe conceda paz. Shalom. Até a próxima semana, em nome de Jesus.